agora os professores japoneses vão ficar de cara comigo. Até 2 anos atrás estava completamente em japonês. É difícil você encontrar alguém que fala Ohayou gozaimasu certinho. Aí eu fiz um hack. Aí eu comecei a hackear o sistema. Peraí galera, eu vou pegar o Starbucks que a gente pediu. Aqui a gente pede online. E depois é só ir na loja e pegar. Are, namai nani? Ifu. Ifu. Bifu. Bi. Fu. Bi. Aqui ó. A gente vai no Starbucks. Vamos ver. Esse. Ah, 大丈夫です。ありがとうございます。袋入れましょうか。いいですか。すいません。Ela vai colocar no saquinho pra gente. すいません、ありがとうございます。これはこのまま手で。はい。お願いします。ありがとうございます。Deu tudo certo. A mulher até ajudou. Porque eu tô com uma mão segurando a câmera, ela não tinha como levar todos os cafés. Então ela colocou no saquinho. E o papo de hoje é sobre isso mesmo, sobre como eu aprendi a falar japonês sem nunca ter parado meu tempo assim para estudar, porque a minha maior meta assim, meus planos aqui no Japão sempre foi jogar beisebol, então a parte de estudos, para falar a verdade, sempre deixei para depois. Então, entrando no carro aqui da Leila. Então, eu tive que aprender sozinho. E hoje eu falo tranquilamente. Peraí, deixa eu preparar minhas coisas aqui, colocar o cinto. Entregar o café pra Leila. Pra gente continuar a nossa conversa. Por do Koitoku? Kodei? Então, esse café tá duro. Arigatou, gente. Vai. Kampai. Nada melhor que um cafezinho de manhã, né? Mas então, eu vou passar para vocês as dicas assim e como eu aprendi. Hoje eu consigo falar japonês sem nenhum problema, sem travar, sem nada. As palavras saem, mas no começo não foi assim, porque quando eu cheguei aqui no Japão, 15 anos atrás, eu tinha 15 anos, primeiro ano no colegial, e não sabia nada, cara, nada mesmo. Assim, não é porque eu sou descendente de japonês que eu entendi alguma coisa, mas não, cara, no começo era Hai só, que eu sabia que era assim, porque na minha casa a gente usava Gohan, que era comer assim, né, ia comer, só que Gohan depois eu descobri que era arroz, mas a gente usa pra refeição também. E acho que era isso mesmo, e Yakyu, né, que é beisebol em japonês. No começo foi bem difícil mesmo, não entendia nada, e eu ia pra escola, ia pro colegial sem entender nada. No começo, né, claro que como eu não entendia nada, eu ficava viajando nas aulas, ficava lá, vendo, sentado, não dormia, mas também não aprendia nada, porque eu escutava, via o que os professores escreviam e não entendia, cara, zero. E você deve estar perguntando, e como fazer nas provas? No primeiro ano, as provas, os professores ajudavam, eles colocavam ali em inglês, tentavam dar uma ajudadinha, e foi assim que a gente passou o primeiro ano. No segundo ano, eu já comecei a entender mais ou menos o que as perguntas estavam falando, do que se tratava, os assuntos que eles falavam nas aulas. Eu já fui entendendo assim, pá, e sempre eu escrevia no caderno, o que o professor colocava na lousa. E depois eu volto com esse assunto, porque isso daqui depois foi muito bom para eu aprender os kanji, tá? Mesmo não sabendo o que significava na época, eu sempre escrevia o que os professores falavam, colocava na lousa, porque na escola, por sorte, na escola onde eu tava, se você tinha o caderno
com tudo anotado, os professores te davam uma nota, davam uns 15 pontos, eu acho. E aqui, a maneira de calcular as notas é diferente do Brasil, pelo menos na escola onde eu ia, né? Que no Brasil é de 0 a 10, 10 é o máximo, né? Você tira 10, é o pá. Aqui é de 0 a 100, então você tem 15%, 15%. Se tiver 15 pontos, que eles te dão só pelo caderno, seria que você tivesse 1,5 mais ou menos de ponto na prova. Falei errado, é 15 pontos na nota final. Então, por exemplo, se você tira 10 na prova e para ter 10 no boletim, você tem que, sei lá, o professor dá outras coisas assim para adicionar nota. Aqui não, era 15 no boletim, então seria com mais ou menos uns 20 ou 30 pontos na prova, uns 2 ou 3 pontos na prova, sacas? Isso foi no início, né? Depois do meu terceiro ano, eu já comecei a falar fluente. E agora você me pergunta como eu aprendi como eu aprendi a falar, né? No começo, foi no dia a dia mesmo, os amigos da minha equipe no Japão, falava com eles, a gente não tinha muita vergonha, eles ensinavam bastante coisa. E era assim, conversando. Então, a primeira dica que eu quero deixar pra vocês é falar, não tem como. Se você quer aprender o mais rápido possível, é falar. Claro que você ir para uma escola, assim, isso vai te ajudar muito, porque você vai ganhar vocabulário, essas coisas. Por exemplo, agora mesmo eu falei para ela que o semáforo estava verde, só que aqui não se fala verde, se fala azul. Eu cometi esse erro, mas eles entendem, não tem nenhum problema, eu nem ligo também. Eu falo assim e é assim que eu vou indo, vou aprendendo. Só que eu também sei que agora eles falam semáforo azul em vez de verde, não sei porquê. Mas é isso, então... Primeira coisa, se você trabalha numa fábrica aqui no Japão, ou se está no Brasil, você quer aprender japonês, o que vai te dar mais resultado é você falar com japonês, cara. Mesmo brincando, assim, zoando, igual, tipo, no começo desse vídeo, eu comecei falando Ohayou gozaimasu. Só que zoando, assim, Ohayou gozaimasu. Aqui, vocês devem ter notado, se você vive no Japão, eles abreviam tudo. Então é difícil você encontrar alguém que fala Ohayou gozaimasu certinho. Geralmente o pessoal fala como nossa, algo bem assim esculachado mesmo, mas essa é a maneira natural. Então, no começo você falar Ohayou gozaimasu errado, para eles não vai ser nada errado, porque eles mesmos falam de uma maneira esculachada, entende? Então, você pode falar aí como você quiser, que eles vão entender. Então, no começo, busca umas palavras-chave. Ohayou gozaimasu, que é bom dia, né? Konnichiwa, boa tarde. Konbanwa, boa noite, só que quase você não usa aqui. Você encontra o pessoal de noite, é difícil mesmo você falar Konbanwa, você fala mais Otsukaresama desu, que é, por exemplo, bom trabalho, bom descanso, assim, dependendo do contexto, né? Então o pessoal usa mais esse tipo de palavra. Você sabendo essas 3 palavras, você já consegue aí começar uma conversação com um japonês nativo, ou se tiver alguém aí na sua fábrica, onde você vive, ou alguém da sua família mesmo, seu avô que fala japonês, começa falando assim, é bem simples mesmo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É só você começar, aí ele vai começar a falar um monte de coisa, né? Em japonês, você, depois de um tempo, incrivelmente vai começar a entender o assunto que ele tá falando, cara. Às vezes você começa a pegar umas palavras já, quem trabalha assim já deve ter percebido que de vez em quando o japonês está falando uma coisa, você entende o assunto só por causa de uma palavra que você entendeu. E pela cara deles, como eles estão falando, o horário que eles estão falando, isso é muito importante. Então você está sempre atento assim, com as palavras, vai te ajudar a melhorar seu vocabulário e depois de um tempo você vai começar a entender o que os caras estão conversando. Você vai ligar a televisão, vai ver os jornais, só de escutar assim, mais ou menos uma palavra, você já, eles estão falando sobre isso, ou estão reclamando sobre isso, e é assim. E outra dica, caramba, cadê meu celular? Que eu quero mostrar pra vocês. Peraí que eu não tô achando meu celular. Achei, galera. Isso aqui, ó. Hoje são 4 de dezembro, 9h37. E o meu celular, ele tá em espanhol, porque esse é um momento da minha vida que eu quero desenvolver bastante o meu espanhol. Quem não sabe, eu sou tradutor
trabalho como tradutor aqui no Japão de espanhol para japonês e inglês para japonês. Sendo que a única coisa que eu estudei foi o inglês mesmo, que eu estudava no Brasil antes de vir para cá. Até meus 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu estudava firme mesmo inglês. E, já trabalhei, já estudei assim, peguei a base, continuei evoluindo na questão aí de vocabulário, essas coisas. Como eu falei com vocês, quando eu vejo alguém na rua assim que fala inglês, eu converso, isso vai desenrolando. Depois de um tempo eu vou melhorando, vou vendo séries, assim, o que todo mundo fala, sabe? Só que você tem que assistir essas séries, não só assistir por assistir. Coloca uma legenda em português, coloca o áudio em inglês. Isso daí, ó, infelizmente, não vai te fazer evoluir muito no inglês. Claro que você vai começar a entender, vai começar a entrar as palavras mais fácil na sua mente, mas não é assim que você melhora. Eu indico, assim, recomendo você pegar um filme ou uma série que você já assistiu, você sabe o que os caras estão falando, coloca em inglês e a legenda em inglês também, porque aí você já sabe o que o cara está falando, a pronúncia, você vai escutar, vai ver embaixo como se escreve, como que forma a frase, e isso vai ficar na sua mente. Tipo, então, um exemplo, tá? Do nada aqui, você tá assim, vê uma cena no carro, tá conversando e o cara fala, entendi, e sai. Entendi, pum, sai do carro. Você sabe que o cara fala, eu entendi, ou beleza, peguei, e sai do carro, porque você já assistiu esse filme outras vezes e sabe que é assim a cena. Aí quando você vê em inglês, o cara fala, I got it, e sai do carro. Então, você sabe que I got it não é só como, peguei, significa também, entendi, e sai do carro. Então isso fica na sua mente, você já pega esse insight, você já pega o que significa essa frase e assim vai. Isso daí é só uma cena do filme. Se você assistir o filme inteiro, por exemplo, cara, você pode ter pegado aí 10, 20, 30 palavras, 10 frases que você já sabe como pronunciar, sabe como escreve e sabe quando usar no dia a dia, entende? Então, isso daí é outra dica, mas para fazer isso você tem que estar bem concentrado, você tem que estar com a sua mente aí para aprender o inglês, não só mesmo curtir o vídeo, né, curtir o filme, curtir a série. Você tem que estar preparado, tem que estar aí com esse tipo de mentalidade para aprender. E voltando agora para a parte do meu celular, que eu mostrei para vocês, que está todo em espanhol, até 2 anos atrás estava completamente em japonês. Porque eu aprendi essa com meu irmão, ele que fazia isso, né, quando ele estava aqui no Japão. Então, os créditos a ele, vamos dar a César que é de César. Mas eu sempre deixei em japonês e 2 anos atrás, quando eu comecei a pensar assim, acho que desenvolver mais o meu espanhol, assim, questão de mais envolvido assim em detalhes, sabe? Os pronomes, aquela diferença quando coloco el ou los, ou essas coisas assim que são um pouco mais difíceis na parte de gramática, também ortografia. Eu pensei, acho que seria bacana eu desenvolver agora. Aí eu mudei minha configuração no celular pro espanhol, então fica tudo em espanhol. E também tem como você programar para que o próprio iPhone ou o próprio Google pense que você é nativo do espanhol. Então, tudo que eles abrirem assim, sai em espanhol. Até a legenda do YouTube começa em espanhol, legenda, títulos também às vezes aparecem em espanhol para mim. Então, eu deixo assim e isso me ajuda bastante, tá? Você que está aqui no Japão, às vezes você vai sentir um pouco de estresse no começo se você deixa completamente em japonês, porque você não vai saber mais ou menos no começo o que significa, mas aguenta que depois passando dessa primeira montanha aí, esse primeiro estresse que você vai sentir, você vai já decorar as palavras e vai ficar muito mais fácil, você vai saber já o que significa cada coisa, só de olhar mesmo as palavras assim, isso aqui significa configuração, e isso vai estar em kanji. Então vai ser interessante porque você vai aprender kanjis sem nem mesmo ter estudado, só por decorar e ver mais ou menos aí como está a ordem das palavras ou a imagem da letra, né? E com isso, no seu dia a dia, você vai estar andando assim, caminhando, você vai ver na rua e você... Ui, caiu o café. Ainda bem que eu tinha deixado aqui certinho. Este é o pacote. Então, você vai estar andando na rua
e vai ver as palavras assim, você, pô, aquela palavra eu sei. Aquele kanji significa direita, aquele lá significa esquerda, aquele é de céu, ou tá vago, que é o mesmo kanji. E você vai aprendendo assim aos poucos. Eu lembro que pra mim foi assim. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, pô, já tô 3 anos aqui, né, os 3 anos do colegial, e eu sei só os kanji básicos. Tipo, na época eu sabia só bem pouquinho mesmo, tá? Eu entendia muito bem, conseguia conversar já com o pessoal assim mais de boa, só que eu sentia que eu precisava aprender os kanji. E as provas da faculdade, assim, as aulas, ninguém te ajudava, ninguém me ajudava. Então tinha que ser na raça, e pra pegar os tai, né, que é os pontos na faculdade, eu tive que escrever tudo em japonês, tudo em kanji, tudo assim de uma vez. E eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo pra 1 ano pra aprender os kanjis do Shogaku, né, Ichinensei, que é o primeiro ano ali do ensino fundamental. Nem sei se é fundamental, acho que até antes. Eu não tinha todo esse tempo. Aí eu fiz um hack. Aí eu comecei a hackear o sistema. E eu aprendi rapidão, esse negócio funciona. Agora os professores japoneses vão ficar de cara comigo. Mas o que eu fiz foi o seguinte, galera. Eu peguei um aplicativo de um joguinho que ensina kanji, tá? É um aplicativo educativo que era de um ninja, cara. Eu acho que se vocês colocar kanji Shogaku em japonês mesmo, na Apple Store vai aparecer que é um ninjazinho, assim, ó. Mas cuidado que eles têm pra Shogaku, depois Chugaku, tem pra todos os níveis. E depois que você abre o aplicativo, até pro Shogaku, que é um fundamental ali no comecinho, tem todos os anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E cara, você pega aquilo lá, aí tá, primeiro ano. Ali já tem todos os kanjis que a criançada no primeiro ano, em 1 ano, aprende. E se você pegar aquele joguinho, cara, como eu fazia, meter bala, começar antes de dormir ali, brincar, escrever assim mesmo, porque o interessante desse jogo é que você tem que escrever, fica escrito em cima, mas você tem que escrever. E você aprende como escrever e a ordem dos kanjis no estilo de jogo. E o diferente disso é que, cara, é que como se tivesse um sensei, um professor ali do seu lado, falando, você escreve, pá, depois ele te mostra qual é a ordem certa, como escrever bonito, o que significa, e até um exemplo de uma frase. Então com aquilo eu falei, putz, estourei, é isso daqui. Aí eu comecei a jogar, ficava escrevendo, e em menos de 1 semana eu já tinha terminado 1 ano. Acho que foi, não, o primeiro ano acho que eu sabia bastante já do primeiro ano, então foi em 1 dia, sabe? Eu já decorei todos os kanjis que a molecada decora em 1 ano. Aí tá, aí eu já falei, meu, esse negócio aqui dá resultado, esse negócio aqui vale ouro. Pum, segundo ano. Fui passando o joguinho, acho que o segundo ano já demorou mais um tempo, demorou aí 1 semana, porque eu não fazia todo dia. No começo eu não levava muito a sério, pô, eu sabia que o negócio era resultado, mas eu fazia mais assim pra passar o tempo, pra aprender de pouco a pouco. Uma coisa aqui engraçada é que quando eu tava nesses níveis assim mais baixo mesmo, eu tinha vergonha de ficar jogando na frente de todo mundo, né? Porque os caras iam ver, assim, os caras da minha idade iam ver, ou se não no trem, o pessoal ia ver. Eu falei, cara, um moleque não sabe o kanji mais básico do básico. Eu lembro que eu tinha vergonha. Mas depois que eu fui passando os níveis, chegou num nível assim que eu percebi que nem os japoneses sabiam, porque eu não sabia, mas eu não queria perder meu streak, né? Meus acertos consecutivos. E hackeando de novo o jogo, agora o sistema não, agora hackeando o jogo, né? Eu perguntava pro japonês, como que escreve esse kanji, mas escreve aí certinho, na ordem certa, sem errar. E os moleques não sabiam. Os caras falavam, como que é esse aqui mesmo? Aí já perguntava pra eu, como que é esse kanji mesmo? Aí eu, putz, os meninos japoneses sabem. E eu fui me tocando e falei assim, se os caras não sabem, se eu começar a brincar, fazer esse joguinho no trem, não tem nenhum problema. Aí já era, galera. Aí depois, quando eu ia viajar assim, no ônibus, no trem, ficava jogando. E em 1 ano, no primeiro ano da faculdade, eu tinha muito problema para escrever nas provas. Às vezes, quando eu não sabia o kanji, eu escrevia em hiragana mesmo, porque eu não sabia o kanji, mas eu queria passar o que eu
queria falar, né, pro professor, para mostrar para ele que eu sabia a resposta. E eu escrevi em hiragana. No segundo ano, isso não acontecia mais, porque eu sabia já o kanji. Às vezes eu escrevia errado, porque uma coisa é ler e outra coisa é escrever. Ler é muito mais fácil de escrever, tá? Porque às vezes você está escrevendo, você esquece mais ou menos como é um pedacinho do kanji, porque o kanji tem vários ali pedacinhos que formam ele. Às vezes você pode ver que tem kanji que são duas letras, dois kanjis grudados que formam um. Às vezes são 4, às vezes são 5, depende. E às vezes eu errava um pedacinho, mas isso, como eu falei para vocês, os japoneses entendem, eles vão saber o que eu quero falar, tanto na parte de conversação, assim, eles entendem o que você quer falar. E o principal aqui é você não ter vergonha. Você não ter vergonha de errar, não ter medo de errar, e ir na cara dura mesmo, porque, querendo ou não, a gente é brasileiro. Eu acredito que você também seja brasileiro, né? Mas se você aí, americano, não sei de onde você está vendo esse vídeo, a gente não é japonês. Então não precisa ter esse medo de errar, mesmo se fosse. Eu acho que todo mundo é humano, todo mundo vai errar. E usar isso a nosso favor. Falar naquela cara dura, se cometer algum erro, os caras vão pensar, o cara é de outro país. E é isso que vai fazer você evoluir. Se você nunca falar, se você nunca praticar, é como no beisebol, cara, é como em qualquer outro esporte, qualquer outra coisa na vida. Se você nunca praticar, você dificilmente vai melhorar. Não vou falar aí que você nunca vai melhorar, mas dificilmente você vai melhorar. Ou senão, a sua velocidade que você poderia estar avançando vai ficar muito menor. Então é muito mais fácil você já meter bala. E uma coisa é certa, você saber a língua no país que você tá vai te ajudar e muito. Porque no meu caso, hoje eu trabalho com línguas. E o engraçado é que eu nunca parei para ir numa escola e algum lugar que ensinava japonês. Nem no Brasil, nem aqui no Japão eu via nessas escolas de japonês para aprender. Nem espanhol. E hoje eu traduzo o quê? Japonês para espanhol, que é o que eu mais traduzo. Se vocês quiserem, depois só procurar no YouTube, esses lugares, eu traduzindo assim para os jogadores profissionais, ou trabalhando com eles, ou dando treino para eles de beisebol, falando em espanhol. Tem vídeo, tem... E, nunca estudei, foi sempre assim no dia a dia. Vocês devem conhecer alguém que nunca estudou também inglês ou espanhol ou alguma língua assim. Ele só foi no país, meteu a cara e desenrolou, começou a falar e hoje fala fluentemente, melhor do que muita gente. Às vezes a maneira que ele fala é muito melhor que professores até. Então, esse aí é o insight, cara. O que mais vale ouro nesse vídeo, primeiro, eu acho que é o hackzinho do jogo, porque isso aqui é game changer, isso aqui muda o jogo mesmo. Que isso aí vai acelerar e muito a sua parte de aprendizado com os kanjis. Só para voltar aqui, revisar para que você lembre, é um aplicativo de um ninja, o fundo é amarelo se eu não me engano, e o ninjazinho é só você colocar kanji e shogaku, eu acho, se não me engano, no Apple Store que vai aparecer, tá? Baixa já esse aplicativo, começa a jogar, você vai entender o que eu tô falando. E outra coisa, e outro ponto, né, principal, depois do hackzinho, que eu acho que é o mais importante, o segundo é você meter a cara e começar a falar assim que não vai ter problema, não ter medo de errar, que isso aí que vai mudar todo essa parte de idioma, essa parte de poder falar o japonês, beleza? Já estamos chegando na casa aí aqui de 3 milhões, galera. São Kyuseimana em japonês, mas são 3 milhões de reais no Brasil. Eu não tô colocando muita expectativa nessa casa, porque eu não vou comprar uma casa assim do nada, só porque pelas fotos e porque ali parece que é boa, do nada, né? Porque é o valor da casa. Mas não custa nada a gente ir lá, visitar, ver como funciona, abrir um pouco a mente e 100% que daqui a um tempo eu vou visitar mais casas assim. Mas é isso, essa aqui é a primeira casa que a gente vai estar vendo, porque eu já tô pensando em comprar uma casa aqui no Japão agora. A gente está vivendo de aluguel, só que o aluguel é muito caro.
Mesmo comprando uma casa de 3 milhões, o preço que a gente paga em aluguel, a gente pode estar aplicando nessa casa, porque o valor mensal para estar aplicando é o mesmo, por isso que a gente vai estar indo ver, mas mesmo assim, mesmo sendo um aluguel igual, e ficar pagando aí por 10 anos, não sei quantos anos que é, mas eu acho que é um valor muito alto, então exige um pouco mais de estudo, né? Eu vou perguntar para meus amigos, vou perguntar para várias pessoas antes de fazer essa compra, mas é isso. A ideia principal desse vídeo não é sobre a casa, e sim a parte de idioma. Eu espero que possa te ajudar. Qualquer coisa aí, qualquer comentário, escreve aí embaixo. Isso fortalece muita gente. Esse canal que começou há menos de uma semana e já era, cara. Já tá até dando uns piripaque na cabeça aqui. Eu fiquei pensando agora na casa, falando com vocês, deu um piripaque. Mas é isso aí. Veja os próximos vídeos, vou deixar aqui. E não se esquece de se inscrever, não se esquece de se inscrever. Clica aqui no icon, vira um inscrito e manda um comentário falando: eu virei inscrito por causa desse vídeo, beleza? Até amanhã!